Olá, meu nome é Paulo Netz. Nós teremos hoje a nossa terceira aula a respeito do segundo princípio da termodinâmica. O que nós vamos trabalhar hoje é a combinação dos dois princípios da termodinâmica, o primeiro e o segundo princípio. Vamos depois derivar o instrumental matemático necessário para os cálculos de entropia e aplicar alguns exemplos de cálculos de entropia sob condições restritivas. Vamos depois terminar a aula enfocando as equações termodinâmicas de estado. Vamos primeiro, então, combinar os dois princípios. Recapitulando, o segundo princípio pode ser expresso como uma desigualdade, ou seja, a entropia é maior ou igual ao calor trocado sobre a temperatura. Expressando de uma forma integrada, ΔS igual à integral de ds é maior ou igual à integral de dq sobre t. Essa desigualdade, às vezes, é expressa como uma igualdade com um termo adicional que tem a restrição de sempre ser positivo, que também é chamado de entropia criada. Ou seja, ΔS, que é uma função de estado, é igual à integral de dq sobre t, sendo que essa integral de dq sobre t corresponde ao ΔS somente quando a entropia criada for igual a zero, que são os processos reversíveis. Nos processos irreversíveis vale essa desigualdade com a entropia criada positiva. Se nós combinarmos os dois princípios da termodinâmica, o segundo princípio e o primeiro princípio, nós vemos facilmente que o termo comum que tem ambos é a expressão da diferencial do calor, dq. Então nós podemos expressar TdS maior ou igual a dq como TdS maior ou igual a du menos dw. Em processos reversíveis, esse trabalho é trabalho reversível, aqui o índice R indica que se trata de um trabalho reversível, e a desigualdade assume uma igualdade. Portanto, nós também podemos expressar du igual a TdS mais dw reversível, sendo que esse trabalho aqui pode ser expresso como o trabalho expansivo, menos PDV em condições reversíveis, e o trabalho útil reversível. Se os processos forem termoelásticos, ou seja, sem o trabalho útil, dWR' igual a zero, nós podemos simplesmente expressar du igual a TdS menos PDV. Ou seja, a entropia pode ser expressa como uma função, a energia interna pode ser expressa como uma função da entropia e do volume. Expresso, então, numa forma da desigualdade, aquela relação principal que a gente teve combinando os dois princípios também transporta essa desigualdade para a energia interna. du menor ou igual a TdS mais dW, que por sua vez é igual a TdS menos PDV mais dW', ou seja, se nós tivermos condições de entropia e volume constantes, ds igual a zero, dV igual a zero, a transformação termoelástica, dW' igual a zero, vai se dar sempre com uma diminuição ou uma manutenção da energia interna do sistema. Por isso que a gente afirma que du, AS e V constante menor ou igual a zero. Aqui a gente vê claramente que entropia e volume são as variáveis naturais da energia interna e que esse é um critério que nos permite distinguir facilmente os processos reversíveis, aqueles nos quais equivale a igualdade, dos irreversíveis, aqueles nos quais equivale a desigualdade. Uma abordagem semelhante pode também ser feita utilizando a abordagem da chamada escola belga, representada aqui por Prigogine, onde nós expressamos a variação de entropia como sendo de dois termos, uma entropia de troca e uma entropia irreversível, que é semelhante à entropia criada. Se nós expressarmos, então, essa expressão do ds separando em DES e DIS, nós podemos, aplicando para o primeiro princípio da termodinâmica, expressar da seguinte maneira: du igual a dq menos P externo dV, onde esse dq aqui em sistemas fechados é a temperatura vezes DES, a entropia de troca, menos P externo dV. Porém, nós podemos expressar esse DES em função de ds e DIS, ou seja, da variação da entropia propriamente dita e dessa parcela irreversível da entropia, de modo que a expressão de du passa a assumir a seguinte forma: sob condições restritivas de volume
constante e de entropia constante, du ASV igual a menos TdIS, que, uma vez que DIS é sempre positivo, vai assumir sempre um valor menor ou igual a zero. Recupera, portanto, a mesma expressão análoga que nós tínhamos deduzido anteriormente. Podemos também expressar essas relações de desigualdade em função da entalpia, que é uma variável muito mais útil quando se trata de processos onde a pressão cumpre um papel fundamental. Recapitulando aqui, que a entalpia é igual a energia interna mais o produto P vezes V, ou seja, a pressão vezes volume, a diferencial da entalpia, dH, é a diferencial da energia interna mais duas diferenciais, PdV mais VdP. Nós então podemos expressar du em função do dH por simplesmente rearranjando esses termos nessa equação. E vamos inserir essa expressão de du na expressão do primeiro princípio. De modo que nós então temos aquela expressão do primeiro princípio em função da entalpia e das variações de volume e de pressão. Considerando processos reversíveis, nos quais existe a possibilidade de trabalho expansivo menos PDV, e também de um trabalho não expansivo ou trabalho útil dW', nós podemos colocar essa expressão do trabalho nessa expressão e nós vamos ver que alguns termos vão acabar se cancelando. O termo menos PDV mais PDV vai acabar se cancelando, de modo que nós teremos então dQ igual a dH menos VdP menos dWr'. Ou seja, dQ, que é TdS, igual a dH menos VdP menos dWr' em processos reversíveis. Só rearranjando os termos, nós encontramos então uma expressão para entalpia em função da entropia, da pressão e do trabalho útil. Essa expressão é muito semelhante à expressão que nós obtivemos anteriormente para a energia interna, sendo que na energia interna nós tínhamos como variáveis naturais a entropia e volume, e no caso da entalpia nós temos como variáveis naturais a entropia e a pressão. Também podemos, de modo análogo ao que fizemos anteriormente, aplicar a combinação dos dois princípios para o caso irreversível, ou seja, quando em vez da igualdade nós temos a desigualdade. As deduções são análogas, eu não vou repetir aqui com todos os detalhes, mas fundamentalmente o que nós vamos ter no final é uma desigualdade onde dH menor ou igual a TdS mais VdP mais dW'. Mantendo a entropia e a pressão constante, uma transformação na qual dW' é igual a zero, nós temos também um critério semelhante ao critério anterior que havíamos deduzido para a energia interna, dessa vez para a entalpia, ou seja, uma variação de entalpia quando mantemos a entropia e a pressão constante deve ou ser negativa se a transformação for irreversível ou ser nula se a transformação for reversível. Agora, com base nessas expressões que nós temos, nós podemos deduzir todo o instrumental matemático que é necessário para nós calcularmos as variações de entropia numa transformação qualquer. Vamos começar primeiro recapitulando aqui as expressões, a expressão da energia interna, a expressão da entropia, e vamos então, com base nessas, combinar as expressões com outras expressões que nós já tínhamos anteriormente para encontrar as fórmulas mais em função de propriedades termodinâmicas facilmente mensuráveis. Se nós tivermos aqui a expressão da entropia em função da energia interna e do volume, e a energia interna em função da temperatura e do volume, nós podemos combinar esta com essa para obtermos a entropia em função da temperatura e do volume. De modo semelhante, se nós expressarmos a entalpia em função da entropia e da pressão, ou seja, a entropia em função da entalpia e da pressão, nós podemos combinar essas expressões aqui, a entropia em função da entalpia e da pressão, com uma expressão anteriormente obtida da entalpia em função da temperatura e da pressão, para obtermos a entropia
em função da temperatura e da pressão. Vamos ver como se faz isso? Vamos agora trabalhar em detalhe a expressão envolvendo a energia interna e deixo para vocês trabalharem as deduções similares para a entalpia. Primeiro, expressando a entropia em função da energia interna e do volume, nós podemos, com base nessa expressão aqui, dizer que ds igual a 1 sobre T du mais P sobre T dV, ou seja, a entropia em função da energia interna e do volume. Por outro lado, nós já sabemos desde o estudo do primeiro princípio que a energia interna pode ser expressa em função da temperatura e do volume, utilizando as derivadas parciais em relação à temperatura e em relação ao volume, que grosso modo estão relacionados, como nós vimos, à energia cinética, que é esse termo, e à energia potencial, que é esse outro termo aqui. O que a gente vai fazer é inserir esse termo aqui, a expressão da diferencial da energia interna, du, nesse termo aqui da entropia, e expandir os termos e depois coletar termos semelhantes, porque aqui nós temos um termo em dV, aqui outro termo em dV, aqui um termo em dt. Ou seja, nós encontramos no final uma expressão desse tipo aqui, onde nós temos ds em função de dt e de dV, a entropia em função da temperatura e do volume. Só que num primeiro momento essa expressão é bastante complexa. Nós vamos utilizar algumas propriedades extremamente importantes das diferenciais exatas para simplificar essa expressão. Considerando que a entropia é uma função de estado, portanto a diferencial da entropia é uma diferencial exata, ela vai obedecer ao critério de Euler. O que significa isso? Essa expressão aqui que está multiplicando dt, se nós derivarmos essa expressão em relação a outra variável que é o volume, essa expressão que nós obtivermos com a derivada deve ser igual à derivada dessa expressão que está multiplicando dV, por sua vez derivada em relação à temperatura. São as derivadas cruzadas, ou seja, a derivada em relação à temperatura de 1 sobre T, du dV mais P, deve ser igual à derivada em relação ao volume de 1 sobre T, du dt, a V constante. Agora nós podemos derivar termo a termo. Nessa primeira parte aqui, derivando em relação à temperatura, nós temos que ver que 1 sobre T é uma função explícita da temperatura, fica menos 1 sobre T ao quadrado vezes a derivada du dV, mais 1 sobre T, que multiplica a derivada do segundo termo, d2u dt dV, ou seja, a derivada segunda da energia em relação à temperatura e o volume. E o outro termo aqui que nós temos é um termo P sobre T, derivado em relação à temperatura T. Deixamos esse termo dessa maneira. No segundo membro, no membro do lado direito, nós temos que a derivada em relação ao volume dessa expressão aqui é pura e simplesmente 1 sobre T vezes a derivada segunda, porque quando estamos derivando em relação ao volume, nessa derivação aqui, nós vamos manter, ao derivar, a temperatura constante. Vemos que esse termo e esse termo são iguais, porque sendo a energia interna também uma função de estado, as suas derivadas segundas devem ser coincidentes. Ok? Então, essa derivada e essa derivada se cancelam. Uma vez cancelando essas duas derivadas aqui, nós encontramos facilmente que menos 1 sobre t ao quadrado du dv a t mais dp sobre t dt igual a zero. Rearranjando isso, nós encontramos essa expressão du dv a t constante igual a t ao quadrado, que multiplica a derivada em relação à temperatura do quociente pressão sobre temperatura. Nós podemos ir um pouquinho adiante, se quisermos, expandindo essa derivada aqui, e nós vamos encontrar dois termos. Um termo da derivada de 1 sobre t, menos p sobre t ao quadrado, mais o outro termo da derivada de p, 1 sobre t, dp, dt, a v constante. Ou seja, tanto esse quanto esse termo aqui mostram as relações da derivada da energia interna em relação ao volume. Nós vamos ainda na aula de hoje explorar um pouquinho mais esses termos e dar alguma interpretação.
Num primeiro momento, porém, nós vamos utilizar esse resultado para inserir naquela expressão da entropia. Lembrando então que du dv até constante igual a menos P mais T dp dt AV, que acabamos de deduzir, e lembrando que nós tínhamos obtido a expressão da diferencial da entropia em função da temperatura e do volume, como essa expressão aqui, nós inserimos esse termo aqui, levando a esta expressão aqui, que é muito mais simples. Vamos ver. Aqui, du dt AV constante, a derivada da energia interna em relação à temperatura mantendo o volume constante, nada mais é do que a capacidade calorífica volume constante, CV. dp dt AV constante é, na verdade, o coeficiente de tensão, que é a derivada da pressão em relação à temperatura mantendo o volume constante. Ambas são propriedades termodinâmicas facilmente mensuráveis. Portanto, nós conseguimos uma expressão da entropia, de como que a entropia varia em função da temperatura e do volume, em função de propriedades facilmente mensuráveis, facilmente determináveis e que podem ser, em muitos casos, encontradas em tabelas. Então, em resumo, o que nós fizemos até agora foi, com base na expressão da entropia em função da energia interna e do volume, da energia interna em função da temperatura e do volume, derivamos expressões da entropia em função da temperatura e do volume, que são essas expressões aqui. Ok? Obtivemos também como subproduto essas relações da energia interna em relação ao volume. Nós vamos depois, posteriormente, interpretá-las, mas por hora nós podemos ver que encontramos expressões relativamente simples que mostram como que a entropia varia em função da temperatura e do volume. Isso nos permite calcular para vários sistemas. Eu deixo agora com vocês a derivação de expressões análogas, só que dessa vez utilizando como variável a entalpia, que vai depender da entropia e da pressão, ou seja, na verdade, em vez de sistemas sob volume constante, nós vamos enfocar sistemas onde as transformações podem se dar a pressão constante, certo? Então, o que vocês devem derivar são as expressões da entropia em função da temperatura e da pressão e particularizar para processos reversíveis e termoelásticos em função dessas variáveis naturais, dessas variáveis aqui da temperatura e da pressão. Vocês vão encontrar esta expressão aqui. A entropia em função da temperatura e da pressão pode ser expressa na forma diferencial como ds igual a Cp sobre T dt menos dv dt a P constante vezes dp. Agora nós vamos partir dessas expressões que nós acabamos de deduzir e realizar os cálculos de entropia sob condições restritivas. Então, recapitulando as duas expressões da entropia em função da temperatura e do volume, ou em função da temperatura e da pressão, e vamos calcular as variações da entropia no sistema em vários processos reversíveis, isotérmicos, isométricos, isobáricos e adiabáticos. Os processos isométricos, ou seja, com o volume constante, podem ser facilmente encontrados nessa expressão aqui. Se o volume é constante, esse segundo termo aqui é zero, portanto, ΔS é a integral de CV sobre T dt. Nos processos isobáricos podem ser facilmente calculados mediante essa segunda expressão aqui. Se a pressão for constante, ΔS é a integral de Cp sobre T dt. Já os processos isotérmicos, aqueles nos quais a temperatura é constante, podem ser calculados seja mediante essa primeira expressão, ou seja, isso aqui é zero, portanto a integral de ds é a integral de dp dt AV constante dv, ou pela outra expressão aqui, a integral de dv dt AP constante dp. Essas duas são absolutamente idênticas. Numa expansão adiabática reversível, como nós sabemos, o ΔS é igual a zero, uma vez que a variação de entropia
é o calor trocado sob condições reversíveis dividido pela temperatura. Uma expansão adiabática que não há troca de calor, esse calor é igual, portanto, a zero. Vamos agora aplicar as fórmulas que acabamos de deduzir para gases ideais. PV igual a nRT, portanto, nós podemos isolar a pressão ou o volume em função das outras variáveis. Derivar a pressão em relação à temperatura, nR sobre V. Derivar o volume em relação à temperatura, nR sobre P. Além disso, vamos supor que a capacidade calorífica, a pressão e a volume constante, que ambas são constantes, não variam no intervalo de temperatura considerado. Portanto, as expressões que nós obtemos vão ser as seguintes. ΔS, a V constante, vai ser essa integral NCV, logaritmo da temperatura final sobre a inicial. ΔS, a P constante, vai ser NCP, logaritmo da temperatura final sobre a temperatura inicial. ΔS é temperatura constante, que pode ser expressa como esta ou como esta integral, vai ser então NR logaritmo do volume final sobre o volume inicial, ou então menos NR logaritmo da pressão final sobre a pressão inicial. Para gases ideais, essas relações são obviamente idênticas, certo? E nós então vemos que a entropia é uma função bastante simples das variáveis pressão, volume e temperatura no caso de um gás ideal. Expansão adiabática reversível, como nós vimos, não apenas para o gás ideal, mas para qualquer outro sistema, é igual a zero. Genericamente, nós temos uma equação de estado onde a pressão é uma função, então, do número de mols, da temperatura, do volume, e as capacidades caloríficas a volume ou a pressão constante são, via de regra, funções da temperatura, por exemplo, nesse caso, expressas como polinômios. A variação da entropia a volume constante pode ser expressa, então, como essa integral, onde substituímos, então, esses termos do polinômio e integramos. É possível mostrar que isso leva a uma expressão desse tipo aqui, A ln de Tf sobre Ti, mais B Tf menos Ti, mais C sobre 2 Tf ao quadrado menos Ti ao quadrado. E outros termos adicionais se nós tivéssemos um polinômio com mais termos. A variação isotérmica da entropia vai ser expressa por essa integral ou por essa outra integral, que ambas as expressões fornecem o mesmo valor. Só que esse valor não pode ser calculado de um modo tão simples, porque ele vai depender, na verdade, da equação de estado da substância. A adiabática reversível é igual a zero, como no caso anterior. Finalmente, nós vamos ver algumas conclusões extremamente importantes relacionadas ao comportamento do sistema, que estão relacionadas àquelas relações que derivamos ao buscar a combinação dos dois princípios. Lembra que nós tivemos aquela expressão du dv a t constante igual a menos p mais t dp dt a v constante. Ora, também é possível mostrar, para o caso da entalpia, que podemos obter uma expressão análoga dH dp a t constante igual a v menos t dv dt a p constante. Essas duas expressões podem ser rearranjadas, explicitando a pressão ou o volume num dos membros e as derivadas parciais no outro dos membros. Tanto essa quanto essa expressão aqui mostram propriedades termodinâmicas mensuráveis em função de propriedades que dependem das energias ou das interações do sistema, da energia interna ou da entalpia. São chamadas essas expressões equações termodinâmicas de estado. Se nós particularizarmos para gases ideais, como será que são essas equações termodinâmicas de estado? Recapitulando primeiro aqui as derivadas parciais da pressão em relação à temperatura, do volume em relação à temperatura. Para o caso dos gases ideais, a derivada da pressão em relação à temperatura é nR sobre V, que é pura e simplesmente P sobre T, e a derivada do volume em relação à temperatura, mantendo a pressão constante, é nR sobre P, que é a mesma coisa que V sobre T. Colocando essas expressões aqui, ou seja, dP dt a V constante, aqui, dV dt a P constante, aqui,
o que nós vamos obter é que esta expressão aqui e essa expressão aqui, ambas são nulas, pois esse termo aqui cancela. Aqui eu tenho P igual a P menos esse termo, aqui V igual a V mais esse termo, de modo que du dV até constante igual a zero, dH dP até constante igual a zero. Essas expressões já haviam sido trabalhadas em aula anteriormente, porém de um ponto de vista mais conceitual. Como nós vimos, esse termo aqui está relacionado às energias de interação, ou seja, a energia potencial de interação entre as moléculas, e de fato nós já esperávamos que fosse zero para um gás ideal. Aqui nós mostramos matematicamente que essa expressão de fato deve ser zero para um gás ideal. De modo análogo, também a expressão envolvendo a entalpia e a pressão, dH/dP até constante, é nula no caso de um gás ideal. Nós podemos interpretar esse resultado como sendo uma expressão em termos das equações de estado da substância da ausência de interações microscópicas, ou seja, do fato de que as energias potenciais de interação são nulas. Outra relação bastante importante é a relação entre a capacidade calorífica à pressão e a volume constantes. Se nós expressarmos a diferencial do calor dQ, a troca infinitesimal de calor, em função da energia interna e do volume, e nós abrirmos a expressão da energia interna para os termos em função da temperatura e do volume, rearranjando os termos, ou seja, de uma dedução muito semelhante à que nós havíamos feito para a entropia, podemos depois dividir formalmente por dt a P constante e obtemos então, nesse membro aqui, a capacidade Cp, nesse outro membro aqui, a capacidade Cv, e nesse outro membro aqui, uma expressão que depende du dV a T constante mais P dV dt a P. Aqui a gente pode lembrar algumas coisas. A expressão du dV a T constante, acabamos de deduzir na aula, ela é igual a menos P mais T dP dt a V, ou seja, isso aqui é uma daquelas expressões das equações termodinâmicas de estado. Além disso, nós podemos mostrar que os coeficientes térmicos, coeficiente isobárico de dilatação volumétrica, o coeficiente isotérmico de compressibilidade e o coeficiente isométrico de tensão, eles são funções dessas equações aqui, dessas derivadas parciais aqui. Ou seja, todas essas expressões aqui são facilmente escritas como propriedades mensuráveis do coeficiente isobárico de dilatação ou desse coeficiente de tensão, que nada mais é do que o quociente entre esses outros dois coeficientes. Portanto, substituindo esse termo e esse termo pelas relações com os coeficientes, nós obtemos facilmente esta expressão aqui. Nós podemos chegar à conclusão de que, como Cp menos Cv é igual a T vezes V vezes αp ao quadrado sobre βt, sendo α o coeficiente de dilatação e β o coeficiente de compressibilidade, nós podemos ter certeza de que a capacidade calorífica pressão constante menos a capacidade calorífica volume constante é sempre um termo positivo, ou seja, Cp é sempre maior que Cv, porque T, V e β são sempre quantidades positivas. Alfa, coeficiente de dilatação, embora em algumas substâncias ele possa ser um termo negativo, ao quadrado sempre vai resultar numa quantidade positiva, de modo que isso aqui é sempre maior que zero. Além disso, fica como exercício para vocês mostrar que expressão obtemos acima para um gás ideal. É só substituir aqui com os valores de alfa, P e βt calculados explicitamente para um gás ideal. Na próxima aula, nós iremos também abordar outros aspectos de cálculos de entropia, envolvendo mudança de fase, mistura e reações químicas.